Olá, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Valderez. Eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, situada na Avenida Arnaldo Magnicaro, 1370, no bairro de Campo Grande, São Paulo, capital. E estamos na tarefa do estudo do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos falar sobre a missão da paternidade, mas antes de darmos início aos estudos da semana, vamos nos asserenando, nos conectando com o nosso Pai Maior, o nosso Criador, que nós possamos encontrar nessa comunhão de harmonia, de paz interior, o amor, a misericórdia, a serenidade, a esperança de dias melhores, sabendo que esse Pai misericordioso nos oferta sempre a oportunidade do recomeço. Que nós possamos ter essa compreensão da presença amorosa de Deus na nossa vida, que nos traz a compreensão da sua lei de amor, do exercício diário que temos que fazer com aqueles que nos cercam, desenvolvendo as habilidades no nosso trato com o nosso próximo, habilidade de amar, de perdoar, de nos recompormos com essa bondade divina através do nosso compartilhamento com aqueles que nos cercam. Que nós possamos ter essa compreensão e levar todos os ensinamentos e o exemplo de Jesus para os nossos dias, para os nossos lares, para dentro de nós, para que nós possamos ser luz, primeiramente a iluminar aquilo que se encontra ainda obscuro dentro de nós, que nós possamos acender a nossa luz interior e que essa luz possa resplandecer para todos aqueles que de nós se aproximam. E nessa comunhão de pensamentos, de alegria, de esperança, vamos dando início às reflexões do estudo dessa semana. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, estamos no livro número 2, no capítulo número 10 do Livro dos Espíritos. Estamos estudando já há várias semanas as ocupações e missões dos espíritos. E nessas duas questões que nós vamos estudar essa semana, Kardec está perguntando para a espiritualidade sobre a paternidade. E vamos ver o que os benfeitores do plano espiritual trouxe de reflexão nessas duas questões. Na 582, Kardec pergunta: pode-se considerar a paternidade como uma missão? E eles respondem: sem sombra de dúvidas, é uma missão. É ao mesmo tempo um dever muito grande e que obriga mais que o homem pensa. Sua responsabilidade pelo futuro. Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais, para que esses o dirijam no caminho do bem,
e facilitou sua tarefa dando-lhe uma organização frágil, delicada, que o torna acessível a todas as impressões. Mas há os que ocupam mais em endireitar as árvores do que o seu jardim, e a fazer produzir muitos e bons frutos, que endireitar o caráter do seu filho. Se esse sucumbe por sua falta, carregarão a pena e o sofrimento do filho na vida futura e recairão sobre eles, porque não fizeram o que dependia deles para o seu adiantamento no caminho do bem. Então aqui a gente está, estudando sobre as missões dos espíritos, e a gente já viu que tem missões muito, assim, que abrange um leque maior, do entendimento de missão. Então tem alguns espíritos que vêm numa missão que abrange uma comunidade, um grupo de pessoas e que vai trazer uma diferença para a humanidade. Então aí a gente vê essas missões maiores, Mas aqui está falando especificamente da paternidade. E quando a gente fala paternidade aqui, a gente está falando de receber um filho. Então aqui as mães também estão, nesse contexto. Na paternidade aqui quer dizer no recebimento de uma criança, Então a mãe também ela se inclui nessa questão. Não é só estamos falando do pai, estamos falando da mãe, da responsabilidade daquele que recebe, um filho. Então, Kardec pergunta se isso também é uma missão. E eles respondem sim, sem sombra de dúvida, É um dever muito grande, é uma responsabilidade grande, é um compromisso que nós assumimos com Deus para fazer aquele espírito avançar, evoluir. E aqui também ele fala da responsabilidade que nós temos de encaminhar esse filho no caminho do bem, visto que a criança ela vem muito frágilzinha, A gente recebe aquele bebezinho, a gente olha para o berço e vê aquele serzinho, tão frágil, tão delicado, que precisa de tantos cuidados. A princípio, os cuidados de desenvolver a parte motora, a fala, o desenvolvimento da criança, ela vai passando por vários processos ali de desenvolvimento, vai aprendendo a comer, a andar, a falar, E nós vamos imprimindo nessa criança, juntamente com toda essa assistência, da rotina dos cuidados com a criança, nós vamos imprimindo nela a sua identidade, as suas características emocionais no investimento amoroso que nós fazemos nessa criança, colocando nela, essas marcas, de segurança, de amor, de carinho, que ela se sinta amparada, acolhida naquele ambiente, que ela se sinta amada. E vamos promovendo todo esse processo, de formação dessa personalidade, desse caráter. Então, muitas vezes, muitos pais, eles se preocupam muito com isso, Das coisas do mundo material. Eu vou dar o alimento, eu vou dar o recurso do estudo, eu vou dar o recurso da saúde do corpo físico, e se esquecem, de imprimir naquele serzinho as características do bem, fazer aquele espírito chegar até Deus, através dessa compreensão da existência de Deus, dos valores morais, do amor ao próximo, da caridade, para que esse espírito possa desenvolver virtudes, e caracteres dos homens de bens. Então, a tarefa da paternidade, ela não está atrelada só aos cuidados que nós temos que ter com a criança, com o adolescente, com o filho, no mundo material.
né? A saúde, a educação, o alimento, né? Essas necessidades básicas. Então, isso vai muito mais além. Essa missão, essa responsabilidade é muito maior do que a gente imagina. Porque se um pai e uma mãe, eles deixam de lado essa responsabilidade, eles negligenciam essa responsabilidade. E se no futuro, né, esse filho vier a sofrer, esses pais também terão a responsabilidade de não ter encaminhado esse filho, né, no bom caminho. Então, como podemos ver, aqueles que recebem, né, no seio familiar um filho, e aí quando a gente fala, a gente não está falando só do filho genético, a gente está falando daqueles que chegam até nós, né, dos filhos que foram adotados, né, que nós abraçamos dentro do seio familiar. Então, todos aqueles que nós abraçamos nessa tarefa, né, de filhos, são de grande responsabilidade, são missões. A missão da paternidade realmente é uma cumplicidade que nós nos comprometemos com Deus para fazer aquele espírito evoluir. E na próxima questão, né, Kardec pergunta, na 583, se uma criança se torna má, mesmo contrariando todos os cuidados, né, todo o empenho dos seus pais, esses são responsáveis? Então aqui Kardec está perguntando, né, se os pais, eles fazem tudo o que foi possível, eles debruçaram todos os cuidados em cima daquela criança, mas ela se tornou uma criança má, os pais são responsáveis? E eles respondem não. Porque quanto mais disposições da criança má, mais é penosa a tarefa, e maior será o mérito se eles conseguirem desviá-la do mau caminho. Então aqui Kardec está, né, os benfeitores estão respondendo essa pergunta, e eles estão falando que a culpa não são, né, essa culpa não é dos pais se essa criança se torna má, né, se os pais ali se debruçaram em tudo que puderam, né? Se esses pais se dedicaram, se esforçaram em conduzir ela no bem, e ela desviou o caminho pelo próprio livre arbítrio, né? Quando se torna um adulto. Então, os pais fizeram tudo o que estava ao seu alcance, e eles não recairá sobre eles a responsabilidade, né, dessa condição desse espírito ter se tornado um adulto, né, deficitário nessa condição. E ele continua na próxima pergunta. Se uma criança resulta em um bom sujeito, contrariando aí a negligência, os pais negligenciando ou dando mau exemplo, né? Eles retiram algum fruto, né, dessa condição do filho ser bom, mesmo eles ter sido negligente? E a resposta é: Deus é justo. Então aqui Kardec está nos dizendo que se os pais foram negligentes, se eles faltaram com um bom exemplo para a criança, e essa criança se torna uma criança do bem, um bom adulto, esses pais terão mérito? E ele aqui responde: Deus é justo. É claro que o mérito não será dos pais. O mérito será daquele filho, daquele espírito que progrediu mesmo diante da adversidade. E esses pais, eles responderão por eles mesmos, pela negligência, por ter faltado com esse compromisso, né? Então, eles tiveram um filho, assumiram um compromisso, mas foram negligentes, e eles, tudo que nós plantamos, nós iremos colher. Sabemos que a lei de justiça, né, nos faz refletir sobre a lei de causa e efeito, né? Então, todas as nossas ações vai ter um reflexo, né? Tudo que a gente faz
Todas as nossas ações têm uma consequência. E se as nossas ações são no descaso, na negligência, na falta de cuidado, nós teremos que responder sim, por essa ociosidade, por essa falta de empenho, né, nessa tarefa, porque a tarefa da paternidade é uma missão, uma das mais, assim, honrosas, né, vamos dizer assim, para com a família, para aqueles que nos cercam, né, nós nos empenharmos, nós nos dedicarmos, porque aquele serzinho chega com muita fragilidade, eles dependem do adulto para tudo, para comer, para ter os cuidados básicos de higiene, para ensinar a segurar um garfo, né, para ensinar a falar. Então, aquele serzinho, ele depende do adulto que está ali com ele, impulsionando ele no desenvolvimento. Então, é uma tarefa muito importante, né? Nós temos que refletir sobre isso, porque quando a gente fala em missões, em tarefas, em ocupações, a gente pensa em coisas assim vultuosas, né? Que só são missões aqueles que têm uma projeção que vai avançar para um país, para um grupo muito grande de pessoas. A nossa maior tarefa é fazer desenvolver aqueles que nos cercam com amor, reparando, né, a nossa condição de espíritos imperfeitos. E só para a gente finalizar o estudo dessa semana, eu vou fazer a leitura de uma mensagem de um livro que se chama Mensagens de Luz, de Mauro Tadeu Berni. É uma mensagem que fala exatamente sobre o tema, né? Os filhos. O que são os filhos, né? O que representam os filhos na nossa vida? Os filhos, eles representam, acima de tudo, a oportunidade da reencarnação de espíritos, né, que nós escolhemos ali para aquela missão aqui na Terra. A parte dos laços consanguíneos, né, e das características genéticas, e também dos filhos adotivos, e também dos enteados. São espíritos afins que pedem a oportunidade de aprendizado e evolução. Filhos são como plantinhas, frágeis, sujeitos a intempéries e desafios, que precisam do nosso cuidado em qualquer idade. Filhos precisam de adubos. Eles precisam de ser amados, sem ter que amar, ser ouvidos, sem ter que nos ouvir, ser tolerados e compreendidos sempre. Filhos são a oportunidade para que possamos exercitar a paciência, a tolerância, perdão, o exemplo, ternura e amor. A planta, quando bem cuidada, terá maiores oportunidades em produzir frutos generosos. Filhos hoje serão os pais de amanhã e por isso mesmo haverão de recolher exemplos e modelos na vida de cada dia. Quando a sociedade é feita de homens responsáveis, haverão menos orfanatos e reformatórios no futuro. Filhos não são desculpas e nem bodes expiatório para abdicarmos da tarefa que nos são próprias. Os filhos são como pedras preciosas que necessitam do burilamento através do exemplo e do amor, para que se tornem brilhantes no futuro. São os filhos que nos oferecem e propiciam crescimento, evolução, resgate. São eles que nos oferecerão os braços fortes e protetores na velhice. Uma excelente semana, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.